Eu nasci em Santa Cruz de la Sierra, na Amazônia boliviana. Vim de uma família tradicional na Bolívia, né? E a gente teve uma espécie de tragédia familiar e minha mãe foi obrigada a sair do conforto da Bolívia, né? Por conta de ameaças, inclusive contra a vida dela, do meu pai, né? Meu pai é ainda, né, advogado, uma pessoa muito influente no meio jurídico, né? Vim para o Brasil viver uma vida bem diferente da que eu tinha, né? Enquanto na Bolívia a gente tinha 2 babás, né? Tinha carro para o trabalho, tinha carro para o passeio. A gente foi se alojar, né, numa invasão na cidade de Porto Velho em 1986 e dali para frente as dificuldades foram só aumentando, né? Até que a gente consegue, com muita dificuldade, sair das escolas públicas de Porto Velho e passar a frequentar os ambientes universitários. Tenho 2 irmãos, um mais velho e uma irmã mais nova do que eu, e todos eles passaram pelas mesmas experiências. A minha mãe era comerciante, fazia viagens frequentes aos Estados Unidos para trazer mercadorias, roupas, etc. Um desses trajes que ela traz para mim é uma coisa muito tradicional de família, que era terno, né? Você imagina, uma criança de 2 anos vestida de terno em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Por casualidade, aquele terno era um terno totalmente branco, né? E o meu apelido, desde aquele momento, passou a ser doutor, né? Minha mãe, o sonho dela era que eu fosse médico, mas a Universidade Federal de Rondônia não tinha o curso de medicina naquela época, né? Nós estamos falando de 1998, né? E o curso mais próximo da medicina que nós tínhamos na Uni era o de enfermagem, né? E foi exatamente o que eu fiz, né? Comecei a iniciação científica, fiz 2, inclusive, né? Eu era muito inquieto academicamente, né? O meu curso era em período integral, manhã e tarde, e eu gostava tanto da universidade que eu, inclusive, fazia disciplinas no período noturno, na economia, na administração, na história, né? Fiz história da economia, história da cultura. Termino a graduação com 2 anos de iniciação científica, vou direto para o mestrado, termino meu mestrado num tempo recorde, inclusive, né? Terminei meu mestrado com 17 meses. Terminei o mestrado em 2005 e 2006 eu já estava como pesquisador mais novo da história da Fiocruz a entrar no concurso público. Em um ou outro momento, nós começamos a ter contatos com indígenas que estavam na Casa de Apoio à Saúde Indígena, nas famosas Casais, em Porto Velho, e ali eu tive o meu primeiro contato com povos originários, né? Eu tive o meu primeiro contato com os meus ancestrais, inclusive, né? Com algumas coisas que eu via na minha avó paterna, por exemplo, que ela é amazônica também, mas ela é do estado do Beni, né? Que é bem fronteira com o Brasil, né? Então, ela tinha algumas características fenotípicas, físicas, de cultura alimentar, material, inclusive, que eu olhava para as indígenas e falei, gente, é minha avó. E ali eu começo a me encantar pelo assunto, né? Naquele momento de início da minha trajetória profissional, eu fiz um artigo muito interessante comparando curvas de crescimento, por exemplo, em crianças indígenas em relação a padrões de referência internacional. Foi um trabalho que a gente tentou mostrar com sucesso, inclusive, né, as diferenças do crescimento entre populações indígenas e não indígenas não eram exclusivamente explicadas por eventuais fatores genéticos, e sim por questões ambientais.
Então esse trabalho é fruto de uma reflexão da dissertação de mestrado e que me coloca em contato com esse tema epidemiologia nutricional que eu vou trabalhando ao longo dos anos, né, e aprofundando no doutorado, aí sim, um doutorado específico, né, em epidemiologia. Aliás, um dos poucos do Brasil, né. No final de 2019, tivemos um alerta sério, vindo de um país com histórico de doenças emergentes, com histórico de alguns desafios sanitários bastante complicados para a humanidade e, lamentavelmente, a Organização Mundial de Saúde ela demora a tomar uma decisão para declarar a emergência sanitária internacional e demora ainda mais para declarar o estado de pandemia em março de 2020. Naquele momento você tinha uma situação muito mal avaliada e depois o problema perde totalmente o controle nos países da Europa primeiro, depois nos países da América do Sul e aí se espalha como um gravíssimo, talvez o pior problema sanitário dos últimos 100 anos na humanidade. Nós sabíamos que, independente do governo, independente de ele ser um governo de centro, de esquerda, de direita, nós teríamos dificuldades para dar uma resposta adequada à epidemia, porque nós já tínhamos fatores prévios de desigualdades, não apenas sociais, mas principalmente de acesso digno a serviços de saúde essencial em epidemias. E é por isso que a Fiocruz se coloca à disposição do governo federal ainda em janeiro de 2020. Fevereiro de 2020 oferece infraestrutura de farmanguinhos, inclusive, da nossa fábrica de medicamentos, vacinas e etc., para uma produção grande de testes diagnósticos. Mas, infelizmente, a partir daquele momento fica muito claro, institucionalmente, que o governo não tinha interesse nenhum de investir em testes rápidos. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. O que o Brasil precisa fazer é produzir máscara cirúrgica, é produzir máscaras do tipo N95 ou PFF2. E não tinha nada disso. E a partir daquele momento, nós percebemos diretamente, sentimos na pele essa falta de interesse do governo e semanas depois, ao longo do mês de março, nós temos ao mesmo tempo um fator positivo e outro negativo. O fator positivo é que o Mandetta se dá conta do erro cometido enquanto ministro de Estado da Saúde e começa a entrar em rota de colisão com o presidente da República. Ser ministro da Saúde de fora é fácil. É fácil. O Mandetta é aquele cara que condena a cloroquina e fala o que para você? Fique em casa, quando você estiver sentindo falta de ar, você vai para o hospital. Para fazer o quê? Para tomar o quê? Você não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Para ser entubado. Esse é o protocolo do Mandetta. E canalha é aquele que critica a cloroquina, a ivermectina e não apresenta uma alternativa. Esse é um canalha. Em fevereiro de 2020, o estado do Amazonas, estou falando de um estado com aproximadamente 5 milhões de habitantes, tinha um dos maiores números de informalidade, ou seja, de pessoas que não podem parar de trabalhar, de pessoas que se deixarem de trabalhar 2 horas por dia, não é por semana, 4 horas por dia, comprometem o orçamento da família no mês. Nós tínhamos menos de 30 leitos especializados para doenças respiratórias. Avisamos o governo do estado, avisamos as autoridades, mas nada foi feito. O que aconteceu? Menos de 30 dias depois, nós tivemos o grande colapso, né, da epidemia até o momento. O que acontece em Manaus é realmente uma tragédia anunciada. Todas as pessoas sabiam desses desafios sanitários, todas as pessoas sabiam que nós precisávamos de uma resposta efetiva e, infelizmente, o que nós tivemos foi, em 2020, a pior
resposta sanitária em nível local, em nível municipal do planeta, que terminou com aqueles enterros em valas coletivas, com dezenas, centenas de mortes evitáveis por Covid-19. Nós temos um órgão dentro da estrutura do Estado brasileiro que deveria ter se posicionado de forma contundente, de forma enfática, que é a omissa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conhecida Anvisa. Quando você tem uma doença nova, a chance de você conseguir controlar essa doença com drogas já existentes, é o que a gente chama na medicina de reposicionamento de drogas, são baixíssimas. E nesse meio tempo você tem um estudo financiado inclusive pelo governo federal, que é o estudo de Manaus, da cloroquina, em que era a grande esperança do governo. O governo investe pesado nesse estudo, né? Só que o que acontece é que o que o governo não esperava é que a ciência tem métodos. A ciência tem uma sistemática para analisar os dados e principalmente para interpretar esses dados à luz dos fatos, à luz dos acontecimentos e não de achismos e não de ideologias. Eles estão matando as pessoas. Eles estão! Meu paciente ia morrer nos meus braços porque a médica entrou lá e abaixou. Ela abaixou o oxigênio dele porque precisava poupar. Os números oficiais mostram que nós temos diferentes mortes mal classificadas que acontecem justamente nos maiores picos epidêmicos e por doença respiratória que deixaram de ser codificadas como mortes por Covid-19. Olha, nós temos aproximadamente mais de 2.000 mortes específicas por Covid-19. Que deveriam ter sido classificadas como Covid-19, mas que foram classificadas nessa grande categoria de código lixo, ou seja, causas mal classificadas. Inclusive, nós produzimos um artigo em 2021 sugerindo às autoridades sanitárias que façam a revisão das declarações de óbito para que, com base nisso, fosse possível recuperarmos esses óbitos por Covid-19. A Prefeitura de Manaus, inclusive, começou a fazer isso em 2020 e abandonou. A razão foi muito simples, né? Estava aumentando muito o número de casos, o número de mortes por Covid-19, né? Ao contrário do que se dizia, né? Não tem serviço de verificação de óbito em Manaus até hoje. Uma vergonha, uma capital com mais de 2 milhões de habitantes. Mas e por quê? O que o serviço de verificação de óbito faz? Investiga. E se investiga, acha. Por que não tem informação? Porque o serviço de saúde falhou. Porque nossa vigilância epidemiológica é uma das piores do Brasil. A Fiocruz selecionou, baseado em critérios que até hoje não sabemos claramente, a vacina do Instituto de Pesquisa da Inglaterra, né? E nós não sabemos até hoje por que foi escolhida essa vacina, tendo plataformas tecnológicas com a mesma estratégia como a vacina Sputnik V, até hoje não aprovada pela Anvisa, com uma eficácia claramente maior e com uma purificação, digamos assim, das suas proteínas mais avançada ao ponto de gerar menos efeitos adversos nas pessoas. Então, por que não escolhemos, por exemplo, a plataforma tecnológica do vetor viral da Sputnik V e optamos pela AstraZeneca, que também era de vetor viral, mas estava sendo testada e não se sabia muito bem o desempenho dela em termos de segurança, principalmente. Que eu não consigo entender por que, por exemplo, que o Instituto Butantan, que tinha a vacina mais segura de todas, né, o feijão com arroz das vacinas, que era a vacina da Coronavac, não foi a escolhida. O que a realidade mostra pra gente, o que a vida real mostra, é que não foi a AstraZeneca que salvou o Brasil da crise, foi justamente a Coronavac. Minha trajetória dentro da epidemia de Covid-19, ela se torna mais contundente a partir do segundo semestre de 2020. Quando eu percebo, aí já não mais como Gesen, mas sim como epidemiologista, como cientista, que a epidemia não tinha acabado no segundo semestre, que nós poderíamos ter algo até pior ao longo do segundo semestre de 2020, eu me posiciono de forma dura
inclusive fazendo denúncias a órgãos de controle, que o Amazonas era tratado, lamentavelmente, como um laboratório a céu aberto, onde aqui era permitido que você testasse, por exemplo, quantas pessoas poderiam se infectar ao mesmo tempo para atingir a falaciosa imunidade de rebanho. Aqui, nós vimos em alguns momentos da epidemia você fazendo uso de drogas como a cloroquina e hidroxicloroquina na atenção básica, sem nenhum respaldo científico. Então, nesse momento, você tem uma resposta formal, escrita, documentada. Se a gente procurar na internet hoje, vocês vão ver uma carta totalmente mal fundamentada, fugindo da realidade, assinada, por incrível que pareça e mais irônico que pareça, por mais uma vítima da Covid-19, a Rosemary Costa Pinto, diretora da FVS e porta-voz do governo do estado do Amazonas na epidemia e do Ministério da Saúde na pessoa do então ministro Eduardo Pazuello. Então, naquele momento começam as perseguições e eu me torno uma pessoa indigesta dentro da estrutura de saúde do estado do Amazonas e, lamentavelmente, dentro da Fiocruz. Esses ataques, eu acho que atingiram o nível máximo mais ou menos entre agosto e setembro de 2020. Até aquele momento, a Fiocruz ainda vinculava de forma razoavelmente enérgica algumas produções nossas, inclusive artigo nosso que foi publicado sobre a explosão da mortalidade em Manaus, que foi parar inclusive na Nature, tem várias citações, teve um impacto importante durante a epidemia. A partir daquele momento, a Fiocruz diz assim: você está fora da comunicação oficial da Fiocruz. E eu disse, eu não preciso da Fiocruz. As pessoas têm que saber que essa doença mata, que a cloroquina não previne nem cura a Covid-19. E a partir dali muda tudo. Porque eu começo a criar uma rede de comunicação, né? Uma rede de comunicação que tem uma lista, por exemplo, de contatos no WhatsApp com o limite máximo que o WhatsApp permitia, né? De gente da Ásia, da Europa e principalmente do Brasil e da América Latina. Nós não estamos falando de um corte repentino no orçamento de ciência, tecnologia e inovação. Nós não estamos falando de uma redução de 15% no orçamento, nós estamos falando de reduções drásticas. Quando você cria esse ambiente desfavorável para ciência, tecnologia e inovação, você vira refém de qualquer doença emergente, de qualquer pandemia. E não há melhor exemplo, não há exemplo mais contemporâneo dos desdobramentos da epidemia de Covid-19 no Brasil e, mais recentemente, da monkeypox. Então, deixar de investir na saúde em um país de dimensões continentais e, sobretudo, com a capacidade de investimento que o Brasil tem, é um erro que custou caríssimo ao Brasil. Nesse aspecto mais político, eu tenho um fio de esperança, porque eu tenho quase certeza que se tirarmos a atual gestão, o governo Bolsonaro, da presidência do Brasil, nós vamos ter pelo menos uma interrupção dessa sequência mortal de ataques contra os ecossistemas da América do Sul, né? A Amazônia certamente chama muito mais atenção, mas nós estamos tendo uma destruição massiva de diferentes ecossistemas e populações tradicionais como os indígenas, os ribeirinhos e quilombolas, né? Assim como fui crítico, como fui sincero durante a pandemia de Covid-19, eu não posso fazer esse tipo de falácia, né, ecológica, ambiental para os próximos anos.